Hoje é dia de falar de mais um Passat aqui na garagem, a bordo de uma versão que ainda a gente não havia falado. Nós falamos sobre a versão Surf, lançada em 78, a bordo de um exemplar de 1978, mas com turbo. Inclusive essa matéria vai estar no final desse vídeo. Mas não falamos nessa geração, né, digamos, vou chamar de geração, apesar de não ser bem assim, mas não falamos desse aqui, que é o 80, né, pós-facelift do Salão do 78. A gente vai conhecer esse carro, falar da proposta dele e também saber um pouquinho mais sobre essa versão tão bacana, um pouco mais despojada, mas muito legal também. Confere aí. Saudações e hoje, saudações rio-clarenses, meus amigos. Olha só, esse carro de Rio Claro, tem uma satisfação grande de gravar matéria com um carro da minha cidade natal. Um abraço para todos os seguidores de Rio Claro. E falaremos do Passat Surf, né, sem dúvida nenhuma, um contexto bem próprio da Volkswagen. Como a gente sabe, e eu tenho falado muito aqui, né, o Passat chegou ao mercado em 74, mudou o marketing da Volkswagen, porque só os carros refrigerados a ar que eram mais eficientes, enfim, era o que tinha no nosso mercado. Então o Passat, quando chegou, ele causou uma certa confusão no marketing da Volkswagen, teve que retrabalhar todo o trabalho deles de marketing e logicamente, o público aceitou muito bem o carro, ele foi muito bem aceito, a imprensa especializada elogiou bastante vários aspectos do carro, dirigibilidade, a construção técnica, a mecânica, elogiando muito a parte mecânica, motor moderno, novo para a época. Isso tudo realmente ajudou muito o Passat e fez com que ele se tornasse um clássico, um carro muito vendido na época e atualmente um clássico. Bom, em 78 a Volkswagen fez uma mudança, tinha umas versões especiais de Passat, o 4M, por exemplo, que é muito legal, com os 4 faróis redondinhos, como o TS, e eles resolveram lançar, tiraram a versão L do mercado e no lugar dela puseram o Surf, que era uma versão mais despojada, mais jovem, mais esportiva de certa forma. É muito interessante, agora eu lembrei de outra coisa aqui curiosa, uma das minhas tias teve um namorado que tinha um Passat Surf, olha só, que bacana, novinho na época, eu era bem pequeno, não lembro, mas eu lembro meu irmão sempre falava desse detalhe. Bom, esse aqui é um Surf 80, então a versão surgiu em 78, em 80, 79 é a mudança, né, da frente e da traseira, mais da frente do que da traseira, e nós tivemos então a chegada dessa versão para essa nova mudança do Passat. Como a gente vê em relação aos LS que a gente tem mostrado aqui, o Surf ele é um carro realmente mais despojado, ele não tem frisos laterais, ele é um carro que tem um aspecto bem diferente, até o detalhe aqui do retrovisor, também do lado direito, que era uma coisa que não era comum na época também, vale dizer, né? Mas também não trazia. Por outro lado, ele trazia alguns elementos esportivos, porque ele era um carro jovem. Uma característica que eu acho curiosa é essa aqui, do para-choque, dos para-choques, né? Você vê os LS, que era uma versão intermediária, uma versão mais completa, né? Na verdade, eles traziam aquele para-choque com a lâmina dourada, prateada, melhor dizendo. Esse aqui é o para-choque todo preto, que justamente fazia a ideia da proposta desse carro. Outra coisa bacana é o Surf aqui na grade. Dentro do carro também tem identificação da versão e na parte traseira. Mas ele trazia alguns elementos legais também, por exemplo, olha só, esse spoiler dianteiro que eu acho um dos mais legais da indústria automobilística, que era o spoiler do Passat TS, muita gente usava, a Dacon usava também, a gente viu recentemente o LS preparado, né? Com aquela preparação de época e justamente era dessa forma. Outra coisa bacana desse carro, as rodas na cor cinza também. Outra coisa interessante, a roda não era naquele tom normal, né, mais comum, era um detalhe na cor cinza e também ficava charmoso. Às vezes a gente vê o pessoal que pintava de preto também as rodas. Eu lembro na época de ver Passat Surf com roda preta mesmo, né, pintada de preto. E aqui, outra coisa interessante, além do Surf aqui na traseira, as lanternas Rubi. A gente tem falado de LS aqui, 8182, e o 80 tinha o Rubi, lanterna Rubi, que fica bacana também. E a gente nota aqui duas coisas. Primeiro, né, ergonomia de Passat, que eu adoro. Outro detalhe aqui, o Surf no painel, carro também despojado, então sem rádio, ventilação simples, ou seja, você vê que ele é um carro realmente simples, que ele entrou no lugar da versão L, mas a Volkswagen deu um tom mais jovem para ele, para conquistar justamente a molecada, né? Por questão de valor e preço também.
O detalhe aqui da manopla de câmbio, você vê sem uma identificação das marchas, o que era muito comum na época, né, ter aquela identificação, aqui não tem. E uma questão que isso aqui a imprensa comentava muito da época, esse volante do Passat LS, a imprensa comentava que eles deveriam ter colocado o volante do TS. Aquele volante, meus amigos, lindo demais, mas enfim, fica o registro, né? Olha só. E adoro Passat, hein? E o proprietário estava falando que o primeiro não teve contagiros também, mas o proprietário estava falando que esse contagiros, ele comprou o carro, já estava aí, pode ter sido colocado. Uma coisa interessante, na verdade, e que acontecia muito, o pessoal colocava muita coisa em concessionária. Vocês lembram que a gente andou em um Passat TS 78 prata? Até já teve uns probleminhas de áudio na matéria, que estava aberto o teto solar. E o teto solar de lona naquele carro foi colocado pelo primeiro dono na concessionária, ou seja, as pessoas eventualmente equipavam o carro com alguns acessórios como esses, justamente para diferenciá-los, né, moda e tal, assim como o roda da Variant 2, enfim, aquela coisa toda. Agora vamos falar da mecânica, também muito elogiado, aqui no caso o motor de 1,5 litro. E sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais elogiáveis ou elogiados também da época dos Passat, o motor, conjunto mecânico, conjunto motriz, motor e câmbio. Aqui, um motor de 1,5 litro com 76 cavalos e 11,5 kgfm de torque, que precedeu outros motores aí que fizeram muita história dentro da Volkswagen. Muito bem, Passat Surf na garagem. Olha que interessante, como os Passats são apaixonantes, né? Eu tenho tido a oportunidade de andar com alguns recentemente e é impressionante. Cada vez que eu ando num Passat, eu vejo como ele é um carro bem acertado dentro do contexto da época. E a gente consegue imaginar como o Passat foi revolucionário naquele período. Porque se você analisar, eu sempre falo nas matérias de Passat, o contexto brasileiro da década de 70, 60, 70, era um contexto muito próprio, né? O contexto onde a Volkswagen dominava o mercado e os modelos com motor boxer, eles gozavam de muita confiabilidade mecânica, e até hoje, né? Eu posso atestar isso tendo Fusca há 6 anos. E a chegada do novo modelo com motor a água realmente mudou essa ideia. E o Passat veio com todo esse pragmatismo alemão, com toda essa confiabilidade também, essa solidez mecânica da Volkswagen alemã, que tinha iniciado com o Golf em 74 e também com o próprio Passat lá. E isso realmente acabou caindo no gosto do público aqui no Brasil. E cara, é incrível, né? Nós andamos no Santana CL recentemente e eu comentei ali justamente, né, como o Santana, ele é um Passat B2, ele é uma evolução desse carro. Por outro lado, eu acho a dirigibilidade do Passat muito melhor, muito mais interessante. Não que o Santana seja ruim, mas assim, ele tem outra configuração de suspensão, ele tem uma outra questão de dirigibilidade, que nesse carro, cara, a dirigibilidade é muito boa. Se você puder, dirija um Passat na sua vida para ver o que eu tô falando. Especialmente esse Passat, né, aqui, depois lógico, tivemos outros Passats aqui que voltaram, o Passat voltou nos anos 90, mas esse Passat realmente é muito legal, e ele é um carro realmente que tem te dá uma satisfação de guiar muito grande, porque, cara, é uma série de fatores. A posição de câmbio, então a ergonomia toda, a questão da dirigibilidade, a embreagem, o câmbio com os engates. Isso, lembra que a gente andou naquele primeiro Passat que tinha o câmbio que o pessoal achava problemático na época. Esse aqui, essa questão aí
foi resolvido em 76 e daí, meus amigos, o carro realmente caiu no gosto do público, porque, digamos, a única coisa que poderia ser um problema era aquele câmbio. Quando eu andei eu não achei, mas tem que ver o contexto da época e provavelmente se ocorreu muito é porque, né, teve razão de ser, né? Mas eu acho incrível porque a partir de 76, então, com esse acerto do câmbio, o carro ganhou muito em dirigibilidade e ficou bem acertado, né? Guiar um Passat é uma delícia, cara. Guiar um Passat, meus amigos, não tem retrovisor ali, mas a gente olha, né, pelo retrovisor imaginário. A ergonomia dele, cara, o acerto do Passat é incrível. E a versão Surf, como eu falei, ela surgiu naquele momento muito próprio, substituindo a versão L, mas a Volkswagen aproveitou e deu um toque mais esportivo, mais jovem, buscando justamente esse segmento do cara que tirava CNH e podia ter o Passat mais descolado. Aquele primeiro, que só durou um ano, com o ajuste ali, né, aquele sofrimento xadrez e tal, e depois esse aqui que ficou mais conservador, eu acho, em relação àquele. Mas uma coisa que a imprensa falava na época justamente era isso, né? A questão de não ter o volante do TS. Eu acho que isso é uma coisa também que teria feito toda a diferença na história do Passat Surf, né? Da versão Surf. Mas, cara, de modo geral, é um carro muito legal. E, puta, que dirigibilidade, cara. Eu preciso ter um Passat, porque, meu, fantástico. Bom, o Fusca aqui, hoje é domingo, né? A gente vê os carros aí andando. E aqui, olha só que interessante, um Golzinho com placa preta aqui na frente. Você vê que as revistas de época, com o teste de época que ele trouxe, cara, fantástico. Adoro ver esses testes de época, porque eu encontro muitos jornalistas mais antigos em eventos ainda hoje. E é sensacional, a gente dá uma tietada, né, cara? Porque, pô, eu via e lia, né? Primeiramente via e depois lia as matérias que esses caras escreviam. Isso me influenciou muito na escolha da profissão, porque, pô, sensacional. E para fechar, logicamente, um abraço pro pessoal de Rio Claro, dos carros antigos. Lá eu preciso dar uma passada em Rio Claro, fazer uma matéria sobre clube, lá ele tá falando do encontro ali da Rua 32, enfim. Rio Claro foi uma cidade que eu morei poucos anos, né? Mas meu pai foi responsável por construir ali o trevo, né? Que vai para Piracicaba. E é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu tava até falando para ele que eu levei outro dia os meus sogros, o ano passado, não foi esse ano, eu acho, no Acamine, né? Que é um patrimônio aí rio-clarense. Muito bacana. Eu já vou encerrar a matéria, mas não dá vontade de deixar de dirigir esse carro, cara. O som do escape, cara, os Passats, eles são fabulosos, fabulosos. O som da buzina, fantástico. É isso aí, pessoal, já vou me despedindo, vou dar mais uma voltinha e depois eu vou ir pro proprietário. Obrigado aí pela audiência, um grande abraço, nos falamos, até mais.